Olá, tudo bem? Eu sou a Anne. Estou aqui hoje para contar outra historinha para vocês. A historinha de hoje chama-se Mamãe, você me ama? Essa historinha é da Bárbara M. Josse e foi ilustrada pela Bárbara Lavalle. É da Brink Book e foi lançada a primeira vez em 1995. Essa edição de hoje é de 2012. Vamos ler? Essa historinha leva em consideração a cultura Inuit, ou mais conhecida como Esquimó. Vamos ver bastante traços da cultura esquimó e a forma como eles levam seu dia a dia. A mocinha da nossa história é uma mocinha Inuit, que vive com a mamãe dela, que também é Inuit. Mamãe, você me ama? Mamãe, você me ama? A mãe respondeu: Claro que amo, minha querida. E a menina perguntou: Quanto? Amo você mais do que o corvo ama seu tesouro, mais do que o cão ama sua cauda, mais do que a baleia ama seu esguicho, respondeu a mamãe. Por quanto tempo? Perguntou a menina. Amarei você até meu umiaque voar pela escuridão, até as estrelas virarem peixes no céu e o papagaio do mar uivar ao luar. Então a menina perguntou: Mamãe, e se eu carregasse nossos ovos de patarmigã, e tentasse tomar cuidado, e tentasse andar devagar, mas caísse e os ovos se quebrassem? Então a mãe respondeu: Aí eu ficaria com pena, mas mesmo assim amaria você. E a menina perguntou novamente: E se eu colocasse um salmão no seu parca, arminhos nas suas luvas e lemmings nos seus mukluks? A mãe respondeu: Aí eu ficaria zangada. E a menina continuou: E se eu jogasse água na nossa lamparina? A mãe respondeu: Aí, minha querida, eu ficaria muito zangada, mas ainda assim amaria você. E se eu fugisse? Perguntou a menina. Aí eu ficaria preocupada, respondeu a mãe. E se eu ficasse fora, cantasse com os lobos e dormisse numa caverna? Perguntou novamente. Aí, minha querida, eu ficaria muito triste, mas ainda assim amaria você, respondeu a mamãe. E se eu virasse um boi almiscarado? Tentou novamente a menina. Aí eu ficaria espantada, respondeu a mãe. E se eu virasse uma morsa? Novamente a menina. Aí eu ficaria espantada e com um pouco de medo, confessou a mãe. E se eu virasse um urso polar?
e fosse o urso mais bravo que você já viu, e tivesse dentes brilhantes e afiados, e perseguisse você até a sua tenda, e você chorasse, tentou a menina. Aí eu ficaria muito espantada e com muito medo, disse a mãe. Mas ainda assim, dentro do urso, você seria você e eu amaria você. Amarei você eternamente e para sempre, porque você é minha querida. Essa história possui algumas palavras que a gente não está acostumado. Vamos ler um pouquinho sobre ela. Apesar de geralmente serem chamados de esquimós, a maioria do povo que nasce no Ártico se considera Inuit. Essa palavra significa povo. Um membro dos Inuit é chamado de Inuk. Existem muitas nações Inuit diferentes e cada uma delas tem sua própria língua e tradição. A maioria dos Inuit vive no Ártico, a área em volta do Polo Norte, uma das regiões mais frias do mundo. Durante o inverno, há meses em que o sol nem aparece, mas no verão, em alguns meses, o sol se põe. A Groenlândia, o norte do Canadá, partes da Rússia e o Alasca fazem parte da região ártica. Os Inuits dessa história habitam a parte norte do Alasca, onde já vivem há mais de 9.000 anos. Lá não existem cidades e quase não existem estradas. Este livro mostra o modo como os Inuit viviam há muitos anos. Hoje em dia, a maioria dos Inuit vive de uma maneira que combina o antigo com o moderno. Vamos verificar algumas palavras que a gente não conhece. O que é arminho? É o nome mais comum dado a uma doninha de rabo curto. No inverno, seu pelo fica branco, com exceção de uma manchinha preta na ponta do rabo. Você sabe o que é uma baleia? As baleias são mamíferos, não peixes. Sua bainha pode ser usada tanto como alimento como combustível. Os Inuites caçam baleias no verão, quando o gelo já derreteu o suficiente para dar passagem a seus umiaks. Algumas das baleias mais comuns na região ártica são a beluga, a baleia azul e a baleia orca. Boi almiscarado. Esses animais que vivem na região ártica são pré-históricos e existem desde a última era glacial. Eles costumam pastar em rebanhos. Na primavera, soltam seus pelos de inverno, que são então usados para fazer casacos e outras roupas. Cão. Antigamente, os Inuits dependiam dos trenós puxados por cães para se locomoverem. Hoje, muitos Inuits já utilizam carros para a neve. E o corvo, vocês sabem? Esse pássaro, também chamado de gralha, é parte integrante e importante do folclore da cultura Inuit, pois estes acreditam que ao morrer a pessoa se transforma e retorna como corvo. Matar um corvo é sinal de azar, são os pássaros mais comuns no Ártico. Iglu significa casa em Inuit. Como a madeira é escassa em muitas partes do Ártico, pois não há luz do sol suficiente para as árvores crescerem, alguns Inuits constroem casas de neve, que são chamadas de iglus. Os Inuits do Alasca, no entanto, geralmente só usam os iglus como abrigos temporários para a caça. No inverno, eles constroem abrigos de ossos de baleia, galhos e lama. No verão, vivem em tendas. Atualmente, muitos Inuits moram em casas modernas. Lamparina. A lamparina, numa casa Inuit, era uma parte
tão vital para a sobrevivência diária que tinha de ser sempre muito bem cuidada. Servia para aquecer a casa, derreter a neve e se obter água, para secar a roupa e cozinhar. As lamparinas eram feitas de pedra, tinham um pavio feito de musgo seco, que era mantido aceso com óleo de baleia. Morsa. Esses mamíferos vivem em grandes blocos de gelo que flutuam no oceano. Eles têm bigodes que são usados para rastrear o fundo do oceano à procura de comida. Usam suas presas para mover seus filhotes, quebrar gelo e lutar. Os inuites usam seu couro para fazer linhas de pesca e barcos. Sua carne serve de alimento. Leme. Roedor tipo um ratinho, que vive em túneis embaixo da terra e da neve. No inverno, a cor de sua pele muda de marrom para branca. Esses são os únicos roedores cuja pele muda de cor. São muito comuns na região ártica. Lobo. Os lobos caçam em bandos e obedecem a um líder. Formam famílias unidas e são muito meigos e brincalhões com seus filhotinhos. Luva. Se um Inuk precisa descansar e não tem um abrigo, ele tira as luvas e se senta sobre elas. Máscara. Os inuites acreditavam que o curandeiro podia falar com os espíritos. Para fazer isso, eles usavam uma máscara diferente para cada cerimônia. Os artistas inuit ainda fazem essas máscaras até hoje, mas elas só servem como enfeite. Mukluk. Essas botas inuit são feitas de pele. Antigamente elas eram forradas de musgo, mas hoje são forradas de feltro. Papagaio do mar. Esses pássaros coloridos vivem na costa oeste do Alasca, na costa leste do Canadá e na Groenlândia. Eles vivem no mar e nos penhascos que saem do mar. Não conseguem voar muito alto e só sabem aterrissar na água ou na grama macia. Mas eles voam muito bem embaixo d'água, onde usam suas asas como remos. No inverno, seus bicos mudam de cor, passando de laranja vivo para um laranja acinzentado. Parca. Tipo de casaco com capuz usado no Ártico. O parca das mulheres tem um espaço especial atrás para que elas carreguem seus bebês. Ptarmigan. Esses pássaros são encontrados por todo o Alasca. Eles são brancos como a neve e suas patas são cobertas de penas para protegê-los do frio. A cada 7 dias, eles põem um ovo, e esses ovos são um alimento precioso para os Inuit. Existem 3 tipos de Ptarmigan: o salgueiro, o da pedra e o de cauda branca. O Ptarmigan salgueiro é a ave símbolo do Alasca. Salmão. Uma variedade enorme de salmão pode ser encontrada nos rios e riachos do Alasca. Os Inuit pescam salmão no verão, então eles são defumados, secos ou congelados por baixo do solo, sempre gelado, e conservados para o inverno. O miak. Esse tipo de canoa é feita de osso de baleia e coberto com peles de animais. É usado para viagens e para a caça da baleia. Um modelo menor e mais conhecido chama-se caiaque. Urso polar. Esses são os maiores de todos os ursos. Eles vivem em enormes ilhas de gelo no extremo norte, onde se confundem com a paisagem toda branca. Em Inuit, chama Naanuk. O urso polar é o animal mais perigoso do Ártico. As máscaras apresentadas nesse livro são cópias das máscaras cerimoniais tradicionalmente usadas pelo Inuit. Os círculos concêntricos dentro delas representam o céu e a terra.
Os objetos ligados ao círculo são símbolos individuais dos xamãs ou guardas espirituais. As mãos e os peixes representam o desejo de caça e pesca abundante. As máscaras são geralmente usadas para pedir aos espíritos boa sorte ou prosperidade. E essa foi a nossa história de hoje. Você gostou de aprender mais sobre os Inuits? Para quem tem interesse de saber mais sobre os Inuits, procure aprender sobre o Irmão Urso 1 e 2. São filmes que temos disponíveis que falam mais sobre a cultura Inuit. Espero que você tenha uma boa noite e durma bem. Você gostou da historinha? Se sim, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. Assim você fica sabendo de todas as historinhas que aparecerem por aqui.